Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou mandar um forte abraço aqui para Osélia Nunes Silveira, né? Ela escreveu aqui no canal. Uhul! Fui a primeira a escrever aqui, né? A participar escrevendo uma mensagem. Ela escreveu outras mensagens aqui também, falando que ela também participa na aula das 5h20 da manhã, que eu compartilho pelo Zoom. Parabéns, irmã, pela sua determinação em estudar as Escrituras com a gente aqui, tá bom? Nós aprendemos muito junto. Gratidão pelo seu apoio aqui, né, no YouTube, também na aula das 5h20, tá bom? Gratidão mesmo. Também tem uma mensagem aqui da Noemi Granita, ela escreveu assim: me inscrevi no canal, gostei da música deles, né? Tá falando do grupo lá, Jareditas. Gratidão, irmão, e atender, né, a solicitação de ir lá e ouvir a música, acompanhar o conteúdo e se inscrever no canal. Gratidão, forte abraço para você. E a última aqui, mensagem que eu vou ler, é da Janice Mercedes, né? Deve ser Machado aqui, tá cortando para mim o resto do nome, né? Deve ser Janice Mercedes Machado. Bom, ela compartilhou aqui o testemunho dela, falando como é bom, né? E abençoado a gente estar estudando o material do Vem e Segue, né? Eu também acredito que é muito bom, eu gosto de estudar com vocês as Escrituras aqui. Tá bom? Que possamos continuar sempre juntos. Forte abraço, irmã. Vamos aqui para o estudo da designação de hoje. Aqui no canal eu não compartilhei ainda na designação o capítulo 7 e vou compartilhar hoje. Eu cheguei a comentar o capítulo 7 lá no Evangelho em Perspectiva, mas aqui no canal não. Vou fazer algumas escrituras e fazer um breve resumo aqui do capítulo 7, tá bom? Começando aqui no versículo 1 diz: e depois disso Jesus andava pela Galiléia e já não queria mais andar na Judéia, porquanto os judeus procuravam matá-lo. Então Jesus começou a andar mais na Galiléia do que na Judéia. Na Judéia é onde fica Jerusalém. Lembrando aqui quando diz, e depois disso, ou seja, é depois do capítulo 5 e 6, quando ele fez a cura do homem lá no sábado, e aí os judeus procuraram matá-lo, né? Começaram a perseguir muito ele, então ele já não estava andando muito para aquele lado. Só que o contexto histórico aqui, continuando, diz o seguinte, ó, versículo 2, e estava próxima a festa dos judeus, né? A dos tabernáculos, então haveria uma festa em Jerusalém, né? E eles deveriam ir para essa festa lá, né? Mas as pessoas estavam procurando Jesus Cristo para matar, né? Então vamos ver como que ele reage aqui, se ele vai para essa festa, se não vai. A festa do tabernáculo, ela foi determinada por Moisés, era 7 dias de festa, na qual os judeus eles armam barraca e ficam dentro. É uma festa comemorativa aos 40 anos que Deus cuidou deles no deserto. Tá bom? Então eles se lembravam da peregrinação do deserto, como Deus cuidou deles no deserto. Então era uma festa alegre. Também era a festa ocorrida após as colheitas, né? Então era uma época de festa também. Então tem muitos significados aqui. A festa durava 7 dias e no 8º dia também era o dia principal, na qual eles faziam um ritual de buscar água, né, no poço de Siloé, levar até o templo. A gente vai falar um pouquinho disso aqui. Vamos continuar aqui, né? Então era a época da festa, e versículo 3. E disseram, pois, os seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que tu fazes, né? Bom, aqui a gente vê os irmãos de Jesus. Esses irmãos aqui, acredito eu que são os irmãos dele, os meio-irmão deles, ou seja, filho de José com Maria, tá bom? Tem o Flávio Joséfo também comenta sobre esse irmão aqui, eu vou ler daqui a pouco. Bom, eu acredito que são esses irmãos aqui. A gente observa que os irmãos de Jesus, eles não criam nele, não haviam se convertido ainda. E aqui parece que eles estão empurrando o irmão dele para lá, né, para a Judéia, mesmo sabendo que procuravam matar Jesus, tá bom? A gente vê isso aqui. A questão aqui é que eles falam, vai para lá, né, para fazer milagre lá. Veja que Jesus não ficava fazendo milagre na frente de seus irmãos, né? Até eles não criam, né, muito em Jesus aqui, ó. O versículo 4 diz assim, ó, porque a ninguém que procura ser conhecido faz coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque ainda nem os seus irmãos criam nele. Então, ou seja, nem os próprios irmãos de Jesus criam nele, estavam mandando ele ir lá para a Judéia, para Jerusalém, né, para fazer os milagres lá para as pessoas crerem. Só que não é assim que funciona.
Não é para ir lá e fazer milagre para as pessoas crerem. Primeiro as pessoas têm que crer. A fé vem antes do milagre, tá bom? E aqui a gente vê eles querendo colocar um calendário para falar o que Cristo deveria fazer. E olha só a resposta de Cristo aqui, tá bom? Vamos observar aqui versículo 5. Versículo 5 eu li, né? Porque nem ainda os seus irmãos criam nele. Um comentário aqui é que um dos irmãos de Jesus aqui, meio irmão, era Tiago. E Tiago, ele se converte, né? Ele veio se converter depois da ressurreição de Jesus Cristo, tá bom? Ele veio a se converter e ele se tornou um mártir, né? Não está na Bíblia aqui. Na Bíblia fala de um Tiago aqui, lá em Atos 12, versículo 1 ao 3 aqui fala, mas o Flávio Joséfo fala sobre esse Tiago aqui, que ele foi apredejado, ele morreu como mártir, tá bom? Eu vou ler as palavras de Flávio Joséfo aqui, né? Muito interessante esse relato de Flávio Joséfo, porque Flávio Joséfo, ele não se converteu ao evangelho, né? Ele não era cristão, né? E aqui a gente vê ele falar desse Tiago, irmão de Jesus, que foi morto, apredejado, e também não há dúvida que ele está falando que é o irmão de Jesus, porque olha só as palavras dele aqui, ó. Flávio Joséfo relata: assim eles reuniu o sinédrio do juízo e trouxe diante deles o irmão de Jesus, que é chamado Cristo, cujo nome era Tiago. Repara que ele está falando justamente que trouxeram o irmão de Jesus, que era chamado Cristo. Quem era Jesus na época chamado Cristo? É o próprio Jesus Cristo, né? E aí está falando que era Tiago. Então era o Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo. Então aqui a gente vê um historiador que não é cristão mostrando que Jesus Cristo existiu naquela época e que Tiago, esse irmão de Jesus Cristo, ia ser martirizado aqui, ó. Continuando, ele diz: e alguns outros, né? Não foi só Tiago, né? Flávio Joséfo menciona Tiago, menciona que ele era irmão de Jesus aqui, chamado Cristo, mas havia outros com eles que foi apredejado aqui, ó. E alguns outros, quando eles formatizou a acusação contra eles e como infratores da lei, e eles o entregou para serem apredejados, né? Então o Sinédrio apredejou Tiago, né? Ele morreu sendo acusado de não cumprir a lei porque ele se converteu ao Evangelho de Cristo, tá bom? Então interessante aqui a conversão do irmão, né, de Jesus aqui, a gente consegue ver pelo Flávio Joséfo aqui, e também em Atos, né, Atos 12 aqui, versículo do 1 ao 3, também menciona Tiago aqui, eu acredito que é o mesmo, tá bom? Vamos aqui continuar, o versículo 6, né, qual que é a resposta de Jesus aqui? Ele diz assim: e disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto, né? Ou seja, eles queriam colocar o calendário de Cristo. Olha, você deve ir lá para a Judéia, para Jerusalém, fazer os milagres lá para as pessoas crerem em você. Por que você está em oculto, né? Eles estavam colocando uma agenda de Jesus. E Jesus falou: ainda não é o meu tempo. Não é meu tempo de subir, né? Então a gente vai reparar que Jesus Cristo vai mandar eles ir, né? O tempo de vocês é esse. Vocês podem ir, mas eu não. Não adianta querer colocar calendário em Jesus, quando ele deve fazer os milagres, não. Ele trabalha ao tempo de Deus, tá bom? Então não era para ele subir nesse momento aqui. Aliás, o relato vai dizer aqui que ele vai subir no meio da festa, ou seja, se você ler o capítulo 7 aí de João todo, vai falar que ele foi no meio da festa. No meio da festa daria 4 dias, e aí sim ele vai no templo e começa a ensinar ali, tá bom? Vamos observar aqui o versículo 7. O mundo não vos pode odiar, mas ele odeia a mim. Portanto, dele testifico das suas obras, que as suas obras são más. Aqui é interessante, né? Que ele fala que os irmãos dele, os irmãos de Jesus Cristo, o mundo não odiava eles. Por quê, né? E aí fala: mas o mundo me odeia, porque eu testifico das suas obras. Então observa que Cristo ele era odiado porque ele falava mal das coisas que as pessoas faziam contra o Evangelho, né? Se você só vive o Evangelho e não prega para ninguém, né, as pessoas não vão se sentir incomodadas, né? Mas quando você prega o Evangelho, fala que realmente para nós sermos salvos temos que seguir a Jesus, né, aí as pessoas começam a ficar incomodadas, falam: quer dizer que só você vai ser salvo? Não, estou dizendo que todo mundo tem que servir a Deus, é isso que eu estou falando. Então as pessoas se incomodavam com Jesus Cristo, porque ele ensinava a verdade.
Mas se nós não aborrecemos o mundo, significa que a gente não está pregando para ninguém, né? É o que Jesus Cristo está dizendo aqui, ó. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto eu dele testifico das suas obras más. Então é por isso aqui, né? Aí então ele continua, versículo 8. Subi vós a essa festa, e eu ainda não subo a essa festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido, ou seja, não era tempo. Ele vai seguir o calendário de Deus, a vontade de Deus, e não a vontade do homem, né, de subir lá para a festa no horário que eles queriam, tá bom? Então é bem interessante essa parte aqui. Ele não vai, mas depois ele vai, né? Observe que no texto ele fala, ainda não suba, ainda não significa que depois ele subiria. Aqui no texto diz que ele sobe em oculto, significa que ele não subiu em caravana, como os judeus iam todo para Jerusalém ali, como caravana, ele vai sozinho depois ali, tá bom? E aí ele começa a ensinar aqui. Vou finalizar aqui por conta do tempo, né? Senão vai demorar muito. Deixa eu ver aqui. E havendo ele dito essas coisas, ficou na Galiléia. Mas, tendo seus irmãos já subido à festa, então subiu ele também e manifestou-se e manifestamente para que em oculto, né? Ele sobe em oculto ali. Ora, os judeus buscavam na festa, dizendo, onde está ele? E aí eles começaram a murmurar, né? Dizendo entre a multidão, né? Houve dissensão entre eles, dizendo, ele é bom, e outros dizendo, não, ele engana o povo. Isso está aqui no versículo 12. Né? Agora eu queria compartilhar que mesmo esses que achavam que Jesus Cristo era bom, e outros achavam, não, ele engana o povo, né? Mesmo esses que dizem que é bom, que Jesus Cristo era bom, ainda não entenderam a natureza de Cristo, porque ele não é só um homem bom, ele era Deus na terra. Então é importante esse testemunho aqui. Então ele continua aqui, vou ler o último versículo aqui, que é o último dia da festa. Fica aqui no versículo 37. No último dia da festa tinha um ritual, né? Os judeus se dividiam em 3 grupos, ou seja, tinham 7 dias da festa do tabernáculo. No 8º dia tinha alguns rituais que eles faziam. Um grupo se dividia no trabalho matinal do templo, ou seja, fazer os sacrifícios matinais. Outro grupo se dividia em pegar ramos de palmeiras, ramos de algumas árvores, tá bom? E levar até o templo ali, né? E outro grupo, que é o mais importante aqui, eles buscavam água lá do tanque de Siloé para levar até o templo, para derrubar sobre o altar ali. E essa água simbolizava também a entrada deles na terra de Canaã. Depois de 40 anos no deserto, eles vinham, né, entraram na terra prometida. E essa água representava, né, eles entrando também na terra prometida. Tá bom? E aí Jesus Cristo, né, enquanto eles estão lá carregando os potes, né, era jarros, né, pintados de ouro ali, né, pintados, jarros dourados, citados nas escrituras, que eles levavam água até o templo para fazer esse simbolismo. Imagina só eles carregando essa água, e aí Jesus Cristo, vendo eles carregar a água, o que Jesus Cristo diz para eles aqui, ó? João 7,37. E no último dia, o grande dia da festa, mostra que é o dia mais importante, o 8º dia, né, que era a conclusão da festa ali. Jesus pôs-se em pé e clamando, dizendo, quando diz que Jesus Cristo ficou em pé e clamou, significa que ele falou com grande voz, para que todos que estavam carregando aquela água e todos que estivessem ao redor ali pudessem ouvir. O que Jesus Cristo clamou? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha só que interessante, eles carregando água até o templo, simbolizando a presença de Deus, e Cristo fala, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele é a fonte de água, né? Então é muito interessante. Os judeus não gostaram, né, que Cristo falou isso aqui, na verdade, né? Eles não gostaram, mas Cristo realmente, ele é a água que sacia a nossa sede, né? Que é o suficiente para nós. O versículo aqui, continuando, o versículo 38, ele continua dizendo, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva manarão do seu ventre. Observe que aquele que se alimenta de Cristo, que bebe a água da vida, que é Cristo, ele diz que a água se fará no seu ventre, uma fonte de água, né? Diz aqui, ó, no 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva manarão de seu ventre. O ventre é o estômago, né? O ventre
nas escrituras simboliza sentimento, tá bom? Quando uma pessoa está com medo, ela sente um frio na barriga. Quando está apaixonado, sente borboletas na barriga. Assim alguns descrevem, né? Também aqui significa o coração, né? Porque hoje em dia a gente tem esse simbolismo que o coração acelera quando está apaixonado, quando sente o espírito e assim por diante, né? Então é um simbolismo do coração. Ele está falando que aquele que bebe da água que ele dá, né, nele se faz uma fonte de vida para a vida eterna. A pessoa se sente suficiente, se completa em Cristo, tá bom? Então aqui dentro da pessoa, a pessoa vai se sentir satisfeita. É isso que significa. E é muito interessante essa mensagem, porque eles estão carregando água para o tempo, né? Jesus Cristo fala: eu sou a água viva. Quem beber desta água aqui vai se fazer dentro dessa pessoa, essa pessoa vai ser suficiente. Por quê? Porque Cristo está dentro dele. Esse é o significado dessa mensagem. É essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.